Pai do Senhor, meu irmão, bem-vindo ao canal A Palavra de Propósito. Hoje quero estar falando com você no Evangelho escrito por João, no capítulo 9, versículos 1 ao 3. O Evangelho de João, ele foi escrito no final do primeiro século, quando muitos cristãos estavam enfrentando perseguições e conflitos com os grandes líderes religiosos daquela época. João escreve com um propósito muito claro: mostrar que Jesus é o Filho de Deus e levar as pessoas a crerem nele para terem a vida eterna. E no capítulo 9, João usa a história de cura de um homem cego de nascença para tratar de algo maior que estava sendo vivido sobre aquele lugar, a cegueira espiritual. Nos versículos 1 a 3, Jesus encontra um homem que nasceu cego. E ao ver aquela cena e ao ver este homem ali, os discípulos vão fazer a seguinte pergunta a Jesus, que era uma pergunta da mentalidade do povo daquela época. Eles vão dizer: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? Naquele tempo, meus irmãos, acreditava-se que todo sofrimento era consequência direta de algum pecado. Se havia dor, alguém precisava ser o culpado. Se havia alguma doença, ele não adoeceu por simplesmente adoecer. Ele não tem um problema por simplesmente ter um problema. Ele tem um problema porque alguma coisa aconteceu. Porque alguém pecou, ou ele pecou, ou a mãe dele pecou, ou o pai dele pecou. Era assim a mentalidade do povo daquela época. Se você nasceu com algum problema, se você tinha alguma dificuldade financeira, se você tinha alguma limitação em você, alguma coisa que te limitasse, os seus pais ou você era o culpado. Você tinha feito algo e Deus assim o castigou por isso. Era assim a mentalidade do povo daquela época. E a pergunta dos discípulos, ela não é de compaixão, ela não é de ajuda. Ela não é de, não, vamos perguntar a Jesus para saber a raiz do problema desse homem. Vamos perguntar a Jesus para a gente conseguir ajudar esse homem. Não, a pergunta deles era de julgamento, era de saber quem era o culpado, quem foi o causador daquilo. Era como eles trataram isso como se fosse em um tribunal. Ah não, quem foi o culpado? Ah não, esse daqui foi o culpado? Ah não, não foi, né? Foi o outro. Eles começaram a tratar aquilo como se eles fossem ali uns juízes e estavam ali diante de uma pessoa e querendo falar se essa pessoa era ou não era acusada daquilo que ela estava vivendo. E eles não perguntaram como ajudar, eles perguntaram quem errou. Então Jesus responde algo que quebra totalmente a lógica daquela época. Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem os seus pais. E com isso, meus irmãos, Jesus ensina que nem toda dor é castigo, nem todo sofrimento é punição direta de Deus. Ele tira o peso da culpa e muda completamente a forma de enxergar aquela situação. O foco deixa de ser o passado, quem causou isso, e passa a ser o presente. O que Deus pode fazer agora? O propósito desses versículos, meus irmãos, é corrigir uma visão dura e simplista sobre o sofrimento. Jesus mostra que a dor não deve ser como algo em um tribunal, mas uma oportunidade para a manifestação da graça de Deus. João começa o capítulo mostrando um homem cego fisicamente, mas revela algo ainda mais sério: pessoas que enxergam, mas julgam mal. E Jesus vem abrir não apenas os olhos do cego, mas a compreensão de todos ao redor. Esses versículos nos ensinam que, diante da dor, Deus não nos chama para apontar culpados, mas para revelar seu agir. Aqui, meus irmãos, precisamos entender algo extraordinário que Jesus falou. Jesus falou que ele não nasceu assim por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos pais dele. Ele nasceu assim para que através da vida dele, para que através desse problema que ele tivesse, o poder de Deus fosse manifestado, a glória de Deus fosse manifestada. E o que eu quero te tirar de exemplo desta palavra é que, por mais que você tenha certas limitações,
Por mais que você tenha certos problemas, assim como eu tenho esse problema de vista, Deus pode usar, na verdade, esse problema que eu tenho e o problema que você tem para nos fazer superar isso e para Ele agir segundo como Ele queira, pois isso é para a glória dele. Eu tenho mesmo o meu irmão ele tem problema de TDAH e mesmo com essa limitação, ele deixa Deus usar ele. E Deus assim usando ele consegue superar as barreiras dessa limitação a que ele tem. Então é como se Deus permitisse ele vir com a limitação ao mundo, mas através dessa limitação, Deus usa ele para pregar o evangelho. Deus usa ele para falar sobre a sua palavra. Ele, para a glória de Deus, já é um grande pregador e, se Deus quiser, será um maior ainda cada vez mais. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que, por mais que você tenha problemas, por mais que você tenha limitações, entenda que todas essas limitações e todos esses problemas que você tem é para a glória de Deus. Deus não deu isso para você, Deus não permitiu que isso viesse até você para que a sua vida fosse simplesmente um inferno. Deus deu essas coisas a você para que, com a glória dele, para que a graça dele se manifestasse através de você, para que quando pessoas chegassem perto de você e vissem você com esse problema, elas vissem você superando esse problema, vissem você vivendo com esse problema, porém o superando. Meu irmão mesmo, ele tem um problema com a atenção, porém ele consegue fixar muito bem a palavra, ele consegue sentar ali no banco ali da igreja e ele consegue escutar muito bem a palavra, ele lembra de versículos que foram pregados, ele lembra de textos que foram pregados que eu próprio não lembro. Ele chega e fala: Vitor, aqui ó, tem isso, foi pregado isso. Aí ele chega aqui, às vezes meu pai e minha mãe, eles não vão pro culto, aí ele chega aqui pra eles, aí meus pais perguntam: como é que foi o culto, os meninos? Aí ele chega: não, mãe, pai, foi assim, aí a pregação foi desse jeito, foi falando de fulano, aí fulano fez isso. Então, percebam, meus irmãos, que ele tem uma limitação, só que com Deus, quando ele permite Deus usá-lo, essa limitação ela começa a perder sua força. Essa limitação que poderia atrapalhar a vida dele começa a ser uma limitação que é usada para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Porque essa pessoa com esse tipo de problema, muitos olhariam para ela, o mundo, né, na verdade, até poderia olhar para ela e poderia dizer: esse daí não vai dar nada, esse daí ó, não consegue prestar atenção em nada, não consegue prestar atenção em aula, não consegue prestar atenção em dever, não consegue prestar atenção em matéria nenhuma que passa, igual mesmo na escola. A escola falava que ele não conseguia prestar atenção, que ele tinha muita dificuldade. E para o mundo, às vezes, ele poderia ser alguém que não conseguiria chegar em lugar nenhum, mas para a glória de Deus, ele prega, para a glória de Deus, ele se lembra de muitas coisas. Para a glória de Deus, os limites que ele tem são usados para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Então, o conselho que eu te deixo através dessa palavra é: deixa Deus usar as suas limitações. Deixa Deus tomar você para que as limitações que você tem não venham a ser coisas que te derrubem, mas venham a ser coisas que façam com que o nome de Deus cada vez mais seja glorificado. A cegueira desse homem, às vezes para ele fosse um grande problema, mas foi graças a essa cegueira que ele conheceu Jesus, que ele foi curado e que ele também ganhou a sua salvação, pois ele teve fé em Jesus. Eu creio que depois de um acontecimento como esse, na verdade é impossível você não ter fé em Jesus, né? Então, graças a um acontecimento como esse, graças a uma doença como essa, né? Graças a um problema, uma limitação como essa, ele conseguiu ter uma vida extraordinária com Deus. Então, se coloque em posição, se coloque
em posição de alguém que vai permitir deixar Deus usar, apesar de suas limitações. Porque não pense que as suas limitações vão fazer Deus não te usar. Pelo contrário, se você for parar para perceber, as pessoas que têm mais limitações são as pessoas que Deus mais usa. Pessoas que são tímidas para pregar, Deus coloca para pregar. Pessoas que são tímidas para cantar, Deus coloca para cantar. Não porque Deus quer ver a nossa vergonha. Ah lá, vou pôr fulano naquele canto ali porque eu quero ver lá como é que ele vai se dar mal. Não, é Deus nos ensinando que mesmo que nós venhamos ter nossas limitações, mesmo que venhamos a ter nossos problemas, Ele é maior do que o nosso problema. Ele é maior do que todas essas coisas que podem estar de frente à nossa vida, que possam nos afetar no nosso cotidiano. Mas para a glória dele, isso ressoa como algo bom, isso ressoa como algo transformador. Então, comece a viver diferente a partir de hoje. Olhe para as limitações que você tem e peça para Deus, ó Deus, faça dessa limitação que eu tenho algo grandioso para a tua glória, pois a limitação que você tem, o TDAH que o meu irmão tem, a timidez que eu tenho, porque eu também tenho muita timidez, a timidez que eu tenho, a falta de visão que esse homem tem, não estão em nós por acaso, mas estão para que o nome do nosso Senhor viesse a ser glorificado. Essa, meus irmãos, é a palavra que eu quero deixar para vocês, que ela possa ter servido de lição e que nós venhamos a olhar para as nossas limitações e venhamos ao mesmo tempo também olhar para o tamanho do nosso Deus e possamos dizer: isso é para a tua glória, Senhor. Amém? E te agradeço por essa oportunidade, agradeço por me ouvir até aqui e te espero aqui em uma próxima oportunidade, se assim Deus me permitir e te permitir. Tchau!